Oi, gente. Boa noite. Hoje eu vou fazer a leitura. Hoje é o segundo dia de leitura do livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Este livro. Esse livro está disponível em PDF e quem tiver interesse pode me pedir nos comentários abaixo que eu envio pelo Messenger, tá bom? Pode me pedir ou me manda o WhatsApp pelo Messenger que eu mando pelo WhatsApp, que eu acho que até é mais fácil, tá? Não sei se eu consigo mandar pelo Messenger, mas me deixa lá no Messenger o telefone, quem tiver interesse, que eu envio, tá bom? Esse livro, o PDF desse livro, Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Vamos ver aqui. Então, hoje a gente vai estudar sobre paradigmas, tá bom? Que é uma das coisas que a gente precisa mudar para entender o trabalho da ressonância harmônica. Paradigma é o sistema de crenças em que estamos inseridos e que permeia todas as nossas ações, saibamos disso ou não. Entender a força de um paradigma e a necessidade de ultrapassá-lo quando este não atende mais às necessidades de uma época é crucial para que compreendamos tudo o que vamos abordar neste livro. Vivemos num mundo tridimensional, aparentemente sólido e material. Somos dotados de 5 sentidos e deles nos utilizamos para interagir com o meio. Isso é natural, todavia, pode se tornar um problema quando deduzimos que a realidade que nos cerca se resume ao que nossos sentidos percebem. Desta forma, o real passa a ser apenas o que tocamos, cheiramos, saboreamos, vemos ou ouvimos. Nada mais. Percebemos o ambiente por meio dos sentidos. Nossos receptores transmitem sinais a certas áreas do córtex cerebral, onde são decodificados e traduzidos para imagens visuais e outras sensações sensoriais. Sentimos na pele quando tocamos algo além do nosso corpo. Sentimos o gosto daquilo que colocamos na boca, sentimos os aromas, enxergamos o que está ao alcance da nossa visão e ouvimos os sons próximos a nós. Nossas sensações são o senso de algumas coisas, mas não certeza. Elas são subjetivas. O mesmo estímulo pode traduzir sensações diferentes em diferentes cérebros. Nossos neurônios podem processar apenas uma fração dos sinais que recebemos do ambiente, como se houvesse um filtro entre nós e a natureza, permitindo apenas a passagem de algumas frequências luminosas, sonoras e táteis, que são, então, traduzidas em imagens mentais. O que nós vemos torna-se imagem. A audição produz imagem, assim como tudo que tocamos, inalamos e saboreamos. Pensamos imagem, sonhamos imagem. O que observamos do exterior ou o que produzimos dentro de nós é sempre visto com os olhos da mente. A realidade permanece velada. Ninguém a conhece e tudo é interpretação. Somos cegos para o mundo. Não estamos olhando para fora, mas para dentro da nossa própria cabeça. Ou seja, o que eu entendo desse parágrafo é que ele quer dizer que a nossa visão é muito restrita. A gente vê de acordo com os nossos preconceitos, com os nossos paradigmas. Somos prisioneiros de um mundo interior, de uma máquina que produz uma realidade virtual. Portanto, nossos sentidos nos mantêm separados desse mundo externo por meio de representações que não são reais. Portanto, a alegação se não percebo não existe é equivocada e arrogante. Percebemos somente uma porção ínfima
do oceano de vibrações em que estamos imersos. Nossos sentidos apreendem apenas 5% dos sinais que o mundo emite, o que significa que perdemos 95% do nosso ambiente. O Código Básico do Universo de Máximo Citro, de 2011. Então esse trecho é desse livro. Desde o aparecimento dos primeiros homens sobre o planeta, tem sido assim. Sendo só isso o que percebíamos do mundo, nossas crenças sobre a natureza da realidade dependiam basicamente das percepções sensoriais. É por essa razão que até pouco tempo atrás pensávamos que a Terra fosse plana e que as pessoas cairiam num abismo se navegassem por algum tempo em linha reta pelo mar. É verdade, nessa época, essa era a verdade última e todos acreditavam nesse paradigma. Dificilmente alguém pensaria que a Terra era redonda, já que nossa visão alcança apenas 80 quilômetros a partir de qualquer praia. Cerceado pelo pequeno alcance da visão humana, o mundo passou a ter 80 quilômetros da nossa mente. O limite do entendimento dependia da percepção dos 5 sentidos que nossos corpos possuem. Qualquer coisa que estivesse além deles era considerada incompreensível, sobrenatural. Encontramos descritas nos livros de Joseph Campbell as inúmeras concepções que todas as civilizações tinham sobre a natureza da realidade, da criação, de como surgiu o mundo, de como ele funciona e de como viver nele. Seus relatos nos mostram como nos preocupávamos com questões referentes à aquisição de comida, bebida, sexo, proteção contra a chuva, as enchentes, os raios, os terremotos, animais selvagens e outras ameaças externas. Isso incluía também como nos proteger em relação aos outros seres humanos que quisessem tomar nossos pertences, ameaçando nossa sobrevivência. Então, nos juntamos em grupos, bandos, tribos, impérios e nações. Tudo isso baseado na nossa visão da realidade, na nossa percepção de como era o mundo. Nas noites de lua cheia, olhávamos para o céu e não sabíamos o que era aquilo que mudava de formato a cada 7 dias. Como aquilo ficava suspenso no ar? Por que trocava de formato? Como não entendíamos, pensávamos apenas na utilidade da lua. Aquilo iluminava a floresta e o campo, facilitando a caçada noturna. Mas quando desaparecia, era um terror para nós, a escuridão total. O mundo desaparecia dos nossos olhos. Poderíamos sentir e trocar o que estava perto de nós. Nada mais além disso. Quando conseguimos controlar o fogo, por certo, depois que um raio caiu perto e incendiou alguma árvore. Foi um grande avanço. Já não dependíamos mais da lua para ter luz à noite. Podíamos também cozer os alimentos, facilitando nossa digestão e afugentar os animais selvagens. Controlar o fogo foi um avanço estupendo, uma daquelas coisas que fazem nossa forma de ver a vida e o mundo mudarem completamente. Facilitou tudo à nossa volta e nos deu um poder enorme. O fogo nos aquecia, iluminava, cozinhava nossos alimentos, mas também podíamos usá-lo na guerra, incendiando as casas dos inimigos. Sem dúvida, uma arma espetacular. O fogo atendia nossas expectativas sobre como o mundo nos parecia ser. Podíamos sentir o seu calor na pele, podíamos vê-lo, podíamos escutar a madeira estalando ao queimar e, por isso, ficávamos calmos e nos sentíamos protegidos. O fogo está totalmente dentro do nosso entendimento da realidade. Conseguimos percebê-lo através de nossos sentidos e é fácil manipulá-lo.
O fogo foi um sucesso em todos os sentidos, desde o início, pois permitiu que saíssemos das cavernas. Não precisávamos mais ficar aprisionados para nos proteger, já que podíamos usar o fogo para afugentar os inimigos. No inverno melhorava muito as condições dentro das cavernas geladas, e agora podíamos até fazer desenhos nas suas paredes. E desenhávamos o que víamos, pintávamos nossas atividades diárias, nossas caçadas, por exemplo. Em muitas cavernas, estes desenhos estão lá até os dias de hoje. Um dia, por qualquer razão, alguém da nossa tribo parou de respirar. Não se movia mais. Podíamos sacudir seu corpo, gritar com ele e não havia reação. E depois de um tempo, começou a cheirar mal. Então tínhamos de nos desfazer daquele corpo, que se tornou ruim para a nossa visão. Ele se decompunha e é muito ruim ver um corpo morto se desfazer. Aprendemos que quando temos contato com um corpo sem vida, também ficamos doentes. Não sabemos por quê, mas todos que têm contato com um morto ficam doentes. Então, resolvemos ficar longe dos mortos e chegamos à conclusão de que o melhor seria enterrá-los. Deixá-los na superfície se decompondo estragava as nossas casas, plantações e saúde. A melhor forma de se desfazer desses corpos era enterrá-los, e assim nasceram os cemitérios. É muito confortante viver num mundo que compreendemos. Um mundo simples, com regras simples, sem complexidade. Um mundo em que não precisamos pensar em coisas complicadas do tipo: o que estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Onde estou? Como apareci aqui? E o que acontece depois que pararmos de respirar? Essa pequena viagem aos primórdios da humanidade nos mostra como somos influenciados e limitados por nossas percepções sensoriais, como nossa visão de mundo ou paradigma evolui para se adequar a nossos contextos e vice-versa. Paradigma, então, é um modelo da realidade aceito pela maioria que condiciona nossa percepção, forma de pensar, avaliar e agir, e que é culturalmente transmitida às novas gerações. Portanto, trata-se de um modelo nada mais do que a forma de perceber a realidade por uma parcela predominante da sociedade. É o conjunto de crenças que sustenta uma visão de mundo. O físico Thomas S. Kuhn, sei lá, é K-H-U-N, não sei dizer, mas é Kuhn, acho que é Kuhn, foi o primeiro a utilizar a palavra paradigma como um termo científico em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Segundo ele, a ciência atual está atrelada. Eu achei que estava escrito entrelaçada, eu tentei adivinhar o que estava escrito e me perdi. Segundo ele, a ciência atual está atrelada a modelos de mundo dos quais surgem tradições de pesquisa que determinam ideias e comportamentos da sociedade. Em outras palavras, agora me deu calor. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor que determinam como deve ser compreendidos, como deve ser... me perdi. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor que determinam como devem ser compreendidos ou interpretados os aspectos desse mesmo mundo. Assim, a ciência não é tanto um processo de descobertas, assemelha-se mais a um método de construção sempre intelectualmente coerente com aquilo que os homens pensam e já assumiram como verdadeiro.
Ou seja, a cada vez que nós descobrimos que os cientistas fazem uma nova descoberta, nós temos que mudar todo o nosso paradigma de vida, de visão de mundo, para se atualizar àquele novo paradigma, aquela nova descoberta científica. Então, a mecânica quântica, ela vem para quebrar esses paradigmas antigos que nós temos de visão de mundo e nos mostrar um mundo muito mais amplo. Continuando, a ciência constrói sempre sobre fundamentos filosóficos bem definidos. Sendo essa, a metodologia é sempre o paradigma vigente que determina o enfoque que deve ser dado a qualquer visão de mundo, mesmo se há outras abordagens igualmente possíveis e do mesmo modo coerentes. Essas verdades são tidas como absolutas à semelhança de um dogma religioso no sentido de discuti-lo ou contrariá-lo, seria uma heresia. Vou ter que ler de novo. Essas verdades são tidas como absolutas e à semelhança de um dogma religioso no sentido de discuti-las ou contrariá-las, seria um paradigma. Seria uma heresia. Uma heresia é contrariar os paradigmas religiosos vigentes, por exemplo. Então, quando tu chega dentro de uma religião a qual tu faz parte e tu diz, mas e se isso não for verdade? E se nós pudermos fazer de outra forma esse trabalho? Então, daí tu já é visto como um estranho porque tu tá querendo mudar o paradigma de visão de mundo daquela religião, tentando aprimorá-lo. Normalmente, não nos damos conta dos paradigmas que orientam nossas vidas, seja por comodidade, já que teremos de mudar para nos adaptar a ele, seja porque o sistema em que estamos inseridos não nos estimula a questionar nossas crenças, para não abalar o status quo. Dessa forma, a maior parte das pessoas passa pela vida sem se perguntar se tudo aquilo que lhe transmitiram é verdadeiro ou pelo menos coerente com suas próprias experiências e percepções. Os que partilham de um determinado paradigma aceitam a descrição de mundo que lhes é oferecida pelas autoridades, pais, professores, sacerdotes, gurus, cientistas e mídia, sem criticar os fundamentos íntimos de tal descrição. Isto significa que sua visão está organizada de maneira a perceber somente determinado conjunto de fatos. Qualquer coisa que não seja coerente com tal descrição passa despercebida ou é vista como algo marginal a ser combatido. Vamos exemplificar. Uma pessoa doente que só acredita na existência da matéria e no que os 5 sentidos lhe informam, dificilmente procura terapias como a acupuntura, pelo menos como primeira escolha terapêutica. Essa técnica milenar, de origem chinesa, envolve a manipulação de energias que percorrem trajetos anatômicos invisíveis chamados meridianos. No estudo da anatomia, podemos visualizar vasos sanguíneos e trajetos nervosos, mas nunca tais meridianos. Nesses canais de energia localizam-se também invisível o corpo energético. Então, nos meridianos também existe o corpo energético, localizado ao redor e interpretando o corpo físico, e que vibra numa frequência diferente deste. Ou seja, o nosso corpo vibra numa frequência e esse corpo energético vibra numa frequência mais alta. O corpo energético influencia diretamente a saúde pelo fato de ser uma matriz energética atuando como uma espécie de forma do corpo físico. Por essa razão, segundo a medicina tradicional chinesa, a maioria das doenças acontece primeiramente a este nível,
na forma de desarmonia energética, para se instalar no corpo físico tempos depois. Por envolver conceitos como energia e corpos sutis, dentre outras causas, os órgãos que regulamentam a medicina do Brasil só muito recentemente, permitiram que a acupuntura fosse realizada por médicos, já que seus fundamentos afrontam as bases do materialismo científico. Hoje, sua prática é alicerçada nas fortes evidências de que a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo traz vários benefícios à saúde, mesmo que a ciência oficial não entenda ou aceite seus mecanismos de ação. Insistentemente, os cientistas buscam na atividade elétrica dos neurônios e na bioquímica cerebral a explicação para os efeitos da acupuntura, orientados pela visão materialista que vigora na ciência. O materialismo é a ideia de que, no fim das contas, tudo será explicado em termos de corrente elétrica, reações bioquímicas ou leis físicas ainda não descobertas. A mente e o corpo são meros epifenômenos. Quando se tem uma crença suficientemente forte em algo, a mente racional ignora ou nega a existência de qualquer fato ou fenômeno que se contraponha ao paradigma vigente, na tentativa de invalidá-los. Tudo que a gente desconfia que vai invalidar o que a gente já acredita, a gente tende a fazer uma negação. Sendo assim, toda forma de intolerância, tabu e preconceito tem origem no paradigma que vigora numa sociedade. Não podemos esquecer que a verdade em si não se modifica. O que muda são os modelos de se interpretar a realidade aceitos por determinado grupo. A história mostra que, de tempos em tempos, em decorrência das novas descobertas, os paradigmas vigentes deixam de servir às necessidades de uma população e são gradualmente substituídos por um paradigma mais abrangente. Charles Start, que pesquisa há 50 anos os fenômenos psi, ou seja, paranormais, e um dos fundadores da psicologia transpessoal, nos explica que só evoluímos nossa visão de mundo quando nossas percepções se ampliam. Isso pode ocorrer de 4 maneiras. Pela autoridade, quando colhemos informações com especialistas em determinado assunto, como, por exemplo, os cientistas. Através dos achados científicos, vamos acumulando novas informações que podem mudar nossa visão de mundo. A descoberta dos micro-organismos, bactérias e fungos, etc., permitiu ao homem abandonar a ideia de que uma doença infecciosa fosse causada por espíritos malignos. 2. Pela experiência. Por exemplo, por meio da observação, coleta de dados e da experiência prática direta, empirismo. Quando temos experiência direta de algo em nossas vidas, mesmo sem a comprovação científica que a apoie naquele momento, podemos evoluir em nosso paradigma. Se tivermos uma experiência envolvendo cura à distância, passamos a ver a realidade de uma forma diferente, mesmo que a medicina oficial rejeite tal ideia. Saltamos de paradigma sem a necessidade do aval da ciência. Pela razão. Conhecimento, ou a parte 3, né, seria pela razão. Conhecimento obtido através do raciocínio lógico analítico, através dos estudos da reflexão. 4, pelo modo noético.
quando um conhecimento se apresenta a nós por inteiro, como uma revelação, mediante estado alterado de consciência, estados meditativos, sonhos, devaneios, estados induzidos por drogas, por exemplo. O físico historiador da ciência Frijot Capra, em seu livro O Ponto de Mutação, divide a ciência moderna em dois grandes paradigmas, o mecanicismo e o sistêmico. Paradigma mecanicista, também conhecido como paradigma cartesiano-newtoniano, nasceu com o advento da ciência como conhecemos hoje. Baseada na experimentação ou método científico, estruturada sobre as descobertas do físico Isaac Newton e consolidadas pelas ideias do filósofo René Descartes. Esse paradigma vigorou nos últimos 300 anos e ainda influencia fortemente a sociedade moderna. Trata-se de um modelo da realidade que se caracteriza por ser dualista, reducionista, mecanicista e materialista. Então, ele vai explicar cada um deles. Dualista, que já divide divide o homem em duas distintas, o corpo e a mente, bem como separa o homem do resto do universo. Reducionista, pois reduz o funcionamento do universo e do homem apenas a interações entre os átomos e as moléculas. Mecanicista, por conceber o universo como um imenso e complexo mecanismo de relógio, cujas peças com defeito devem ser substituídas para restituir o bom funcionamento original do conjunto. Materialista, por levar em conta apenas a existência da matéria, excluindo a espiritualidade do universo. A partir dessa visão, a vida e a consciência são compreendidas como resultado do processo de seleção natural sobre mutações ocorridas ao acaso, como postulava Charles Darwin, sem qualquer influência de forças inteligentes ou espirituais. A visão mecanicista da ciência adota a ideia de que a natureza é regida deterministicamente por leis matemáticas, em contraposição ao ser humano que tem livre arbítrio. O paradigma mecanicista agrupa todos os paradigmas que aceitaram a visão de mundo de René Descartes, segundo a qual a natureza é uma máquina que deve ser dominada pelo homem e colocada a seu serviço. O físico Amit Goswami lista os dogmas adotados pela ciência oficial, na qual ainda vigora fortemente o paradigma cartesiano-newtoniano. Determinismo causal. O mundo se comporta como uma máquina, cujo comportamento é totalmente previsível e determinado. Continuidade. Todo movimento ou toda mudança na natureza são processos contínuos. Não se admite saltos. Localidade. Toda a ação de um objeto sobre o outro ocorre através de sinais que se propagam no espaço com uma velocidade igual ou menor que a da luz, também chamada de ação local. Em outras palavras, é impossível neste modelo haver uma ação simultânea à distância entre dois objetos. Quinto. Objetividade. O mundo material existe de forma real e concreta, independentemente de estarmos olhando para ele, ou seja, não depende da nossa observação ou consciência. Reducionismo.
A matéria composta por átomos e suas partículas elementares é a origem de tudo o que existe. A natureza se reduz à interação atômica. Epifenomenalismo. Todos os fenômenos subjetivos, dentre eles nossa consciência, são epifenômenos da matéria, ou seja, efeitos secundários das interações materiais. De acordo com a percepção materialista, a origem de tudo flui de baixo para cima, causação ascendente, começando pelas partículas elementares da matéria: bóson, corda, quark, prótons, nêutrons e elétrons, numa hierarquia simples. As partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células vivas. As células vivas, no caso os neurônios, formam o cérebro. O cérebro, no homem, gera a consciência. Segundo essa visão, a matéria é a causa da consciência, que surge como um mero acaso da evolução. O mais espantoso é que fazem parte dessa linha de pensamento todas as ciências modernas que hoje consideramos clássicas: física, química, biologia, psicologia, sociologia, medicina, economia, entre outros. Mesmo que este modelo não explique inúmeros fenômenos experimentados pela maioria da população, ainda é adotado, já que a maioria dos cientistas mostra-se resistente à mudança de paradigma. A grande questão é que o paradigma mecanicista privilegia a individualidade, a competição e a luta. O paradigma da física clássica não aceita a física quântica. Isso que ele quer dizer. E com isso restringe a nossa consciência e o nosso conhecimento. A crise que estamos vivendo no mundo é resultado desta maneira de enxergar e interagir. O paradigma cartesiano é, por definição, o paradigma da desunião. Tudo é considerado separação: corpo e alma, razão e emoção, ser humano e natureza, eu e o outro, e assim sucessivamente. Tarde, no excelente livro O Fim do Materialismo, define o materialismo como o paradigma científico que aceita a matéria como a realidade única e última, acredita que o universo é controlado por leis físicas imutáveis e pelo acaso absoluto. Insiste que o universo não tem um criador, nenhum propósito, sentido ou destino objetivo. Todas as ideias sobre divindade ou espíritos são ilusões e superstições. Nessa visão, ele explica nessa visão, do paradigma científico. A vida e a consciência são decorrentes de processos físicos e surgiram de interações meramente casuais. Nossas ferramentas para interagir com o meio são apenas os 5 sentidos e a razão. O livre-arbítrio é uma ilusão, pois somos seres condicionados por leis biológicas. Nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego. Estamos separados dos demais indivíduos e seres. O que na mecânica quântica, nessa visão de mundo, é totalmente errada, equivocada, porque nós não estamos separados. Nós somos onda e partícula ao mesmo tempo e a nossa onda é uma só. Então nós estamos todos interligados. Os que nos agradam, pensam como nós ou nos ajudam a evitar o sofrimento, são nossos amigos. Aqueles que nos fazem sofrer, que pensam diferente de nós ou não permitem que sintamos prazer, são nossos inimigos. Essa é a visão, ele está falando da visão de mundo atual. Não existe vida após a morte, não existe seres não físicos.
Essa lista nos permite entender o estado atual da humanidade. Essa visão separatista é que origina desigualdades sociais, miséria, guerra, crises econômicas, ditaduras, abandono, exploração de menos favorecidos, doenças, intolerância, violência e impunidade. Como podemos ver, não é somente a ciência atingida por um paradigma, mas todos os setores da sociedade, com as deploráveis consequências que hoje se observam em escala global. Em contrapartida, vemos surgindo um novo paradigma que deverá trazer novas perspectivas de mundo. Então agora tem o paradigma sistêmico. Eu vou tomar água e já venho, tá bom? Voltei. Eu preciso tomar água, senão eu não consigo mais falar. Pera aí. Paradigma sistêmico. Nos últimos anos, estamos vivenciando uma mudança paradigmática, mas que vem se instalando de forma muito gradual. Uma das causas mais importantes desta transformação nasceu do fato de que a física clássica mostrou-se incapaz de explicar muitas características do mundo na escala dos átomos. Nas 3 primeiras décadas do século XX, surgiram 2 grandes revoluções dentro da ciência: a física relativística e a física ou mecânica quântica, que modificaram completamente nossa maneira de compreender o universo. Acabaram por conduzir, na segunda metade do século XX, ao nascimento de um novo paradigma, o quântico relativístico, também chamado de holístico ou sistêmico. Vamos descrever e comentar os principais experimentos da mecânica quântica na parte 3 do livro, para que se entendam as bases do novo paradigma que começa a vigorar. Com o advento da mecânica quântica, mudamos de uma percepção dualista, reducionista e mecanicista da natureza para uma visão holística ou sistêmica de mundo, para uma visão holística do mundo. Neste novo paradigma, mente e corpo, homem e universo, eu e o outro, são concebidos como uma unidade. Viu? Bem o que eu tinha dito mais um pouquinho antes. Como uma unidade, interrelacionando-se por meio de conexões quânticas não locais, que permitem comunicação e influência instantânea entre eles. Comunicação não local, um exemplo seria quando tu, tipo assim, tu pensa numa pessoa, eu preciso falar com a pessoa tal, e daí a pessoa te liga. Tipo, foi uma comunicação não local que tu tiveste com aquela pessoa. Mas as pessoas acham que foi uma coincidência. Por causa do paradigma vigente nos dias de hoje. Segundo Tarty, esse paradigma mais abrangente é capaz de explicar aspectos da vida humana que o materialismo é incapaz. Aceita a consciência como realidade única e última
Entende que o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma interação organizada e que está em evolução. Nossas ferramentas para interagir com o meio são os 5 sentidos da razão, acrescidos da intuição e os poderes psi. O livre-arbítrio é uma realidade. Nossa identidade se constitui de corpo, mente e alma. Estamos todos entrelaçados. Por isso, não faz sentido algum pensarmos em termos de inimigo. Se nós estamos todos interligados, que é o que a física quântica ensina, nós não podemos ter inimigos, porque todo mal que eu fizer para ti e todo mal que tu fizeres para mim volta imediatamente, porque é uma onda só, em fase. Quando tu pensa em uma pessoa e a pessoa pensa em ti, tu entra em fase com ela. Seja na raiva ou seja no amor, tu tá em fase. Se funde essas duas ondas. A tua onda, o teu campo quântico se funde com o campo quântico da outra pessoa. Então, sempre que tu pensa numa pessoa, tu abre o campo quântico que te liga a ela. E transforma uma única onda. A tua e a dela se fundem. Então, todo mal que tu fizer para ela, automaticamente tu tá fazendo para ti mesmo, porque na verdade nós todos somos uma única onda. É isso que ensina a mecânica quântica. Existe vida após a morte física. Existem seres não físicos em processo de evolução. Durante o século XX, vimos nascer essa nova visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar, fundamentado em ciência como cibernética, a teoria da informação. Meu pai estuda essa coisa de cibernética, eu vi uns livros dele e fiquei apavorado. No centro espírita que ele trabalha, eles trabalham com biocibernética. E daí eu disse, que legal isso, vou estudar isso. Não deu. Eu caí um pouquinho fora e comecei a estudar mecânica quântica primeiro. Porque a mecânica quântica vai expandir a nossa consciência para que nós entendamos esses assuntos mais abstratos na nossa percepção, entendeu? A teoria da informação, a teoria do caos. Eu vou ter que ler de novo essa frase, né? Senão vai ficar meio esquisita. Durante o século XX, vimos nascer essa nova visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar fundamentado em ciência como a cibernética. Em ciências como a cibernética, a teoria da informação, a teoria do caos, a parapsicologia, a psicologia transpessoal, a nova física da informação quântica, dentre outras. Não dá pra eu explicar uma parte do livro sem chegar no ponto, né? Porque daí eu estrago toda a frase, daí eu tenho que ler de novo. Mas isso tudo eu tô aprendendo, né? Eu nunca fiz isso na minha vida, agora me deu vontade de fazer pra divulgar esse trabalho, então eu vou aprendendo e todas as críticas construtivas são bem-vindas. Continuando. Apesar disso, a sociedade está em uma crise sem precedentes na história da civilização. Tal como a crise pela qual passou a física nos idos de 1920. Ela deriva do fato de insistirmos em aplicar em todos os aspectos da vida conceitos de uma visão de mundo obsoleta, a visão de mundo mecanicista. Um modelo que já não atende mais às nossas necessidades. Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e incorporamos o novo paradigma em todos os setores da sociedade, poderá haver uma real mudança nas condições de vida do planeta Terra. Esse processo está sendo atrasado, em grande parte porque a maioria dos cientistas reluta em saltar de paradigma.
Então, o que atrapalha a nossa expansão de consciência muitas vezes são os paradigmas dos cientistas, da ciência, porque a ciência não aceita a dupla fenda, que é o experimento principal da mecânica quântica, que explica que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. E que essa compreensão faz com que nós aprofundemos e cheguemos na conclusão que todos somos um. Não existe inimigo. Todo o mal que tu fizer para o outro, tu faz para ti mesmo, porque nós somos um. Enquanto não mudar esse paradigma, as pessoas vão passar por um grande sofrimento. Vamos ver onde eu tinha parado. No início do século passado, quando alguns físicos entenderam o resultado de suas investigações nos domínios do mundo atômico, ficaram perplexos e tiveram de rever radicalmente muitos de seus conceitos acerca da natureza da realidade. Mesmo assim, decorridos 100 anos das primeiras descobertas da mecânica quântica, a maioria dos cientistas se recusa a rever suas crenças. Por um lado, temem ser classificados pela comunidade como pseudocientistas ou esquizotéricos, principalmente quando ousam incluir a consciência ou a espiritualidade em suas equações. O grande temor de um cientista é que se, num determinado momento, os resultados das suas pesquisas levam a abraçar ideias além dos limites do paradigma vigente, possa ser visto com desconfiança pelos colegas ou confundido com um místico. Charles Start faz referência à marginalização científica de quem foge ao paradigma vigente. Então ele diz: alguém é queimado vivo por questionar a verdade convencional, mas os periódicos profissionais relutam em publicar as pesquisas que sugerem a existência de fenômenos psi, ou lhe conferem legitimidade enquanto tema de estudo científico. O fim do materialismo, Charles Start. Então esse trecho é do livro O Fim do Materialismo, de Charles Start. Por outro lado, aceitar as regras do velho jogo garante ao cientista ser aceito pela comunidade científica, ter seus artigos publicados nas mais renomadas revistas científicas, ter acesso a financiamentos, doações, fundos de pesquisa, etc. Tudo é uma questão de poder. Esse livro é tão bom, é tão maravilhoso, esse conhecimento é tão incrível que eu não consigo parar de ler. Mas aí depois as pessoas escutam de acordo com como elas quiserem. Eu assisto as palestras do professor Hélio Couto 3 horas seguidas, sem respirar. Às vezes eu escuto fazendo serviço da casa, estudando não, né, porque eu tô estudando a palestra. Mas quando tu quer expandir tua consciência, tu faz. Quando tu não quer, tu vai arranjar uma desculpa. Tudo é uma questão de poder. O que ameaça os interesses desse poder é classificado como bizarrice de alguns físicos que ousam pensar diferente. Neste jogo, ninguém é poupado das críticas severas e maldosas, proferidas por aqueles que defendem com unhas e dentes o antigo feudo. Abraham Maslow, psicólogo que foi o principal fundador da psicologia humanista e transpessoal, chamava de patologias da cognição, o conjunto de fatores que nos impede de ter um entendimento mais profundo do eu e da realidade. Essas desordens da compreensão constituem a base da preconceituosa rejeição
cientificista do espiritual, acrescidas da imensa zona de conforto em que a maioria deseja permanecer. Claro, toda vez que tu tem que mudar os paradigmas e expandir tua consciência para um novo conhecimento, para uma nova visão de mundo, tu tem que sair da zona de conforto, porque tu vai ter que estudar, tu vai ter que pensar, tu vai ter que se questionar os teus valores, a tua religião, a tua forma de vida. Então tu vai ter que ajustar várias coisas a cada descoberta, né? E quando a gente compreende o que é a mecânica quântica, o real fundamento dela, a gente realmente tem que mudar muita coisa na nossa vida. Porque senão fica ridículo viver. Se a gente tem essa consciência e não muda a forma de viver. E isso automaticamente vai te transformar numa pessoa muito mais generosa, muito mais humana, muito mais solidária e muito mais em fase com o todo. Quer dizer, porque tu vai elevar tua frequência fazendo isso, né? Grande parte dos físicos não vê problema algum em ignorar a profundidade dos achados da mecânica quântica. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto quando seu salário depende de que ela não o entenda. Vou repetir essa frase porque ela é muito importante. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto quando seu salário depende de que ela não o entenda. Se o físico compreender o significado profundo da mecânica quântica, ele perde na hora o seu emprego no laboratório ou na universidade. Então, o salário, a casa, o carro, a família, toda a sua vida material depende de que ele não entenda nada disso. Por isso, ele não entende. Ele se fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Pela mesma razão, o povo não entende para manter o status quo. A física estuda como é a realidade. No entanto, é preciso se deter à física daqueles que já se desapegaram dos seus empregos. Aqueles 5 ou 6 físicos que aparecem no filme Quem Somos Nós? Esses são os físicos que se libertaram dos paradigmas vigentes da física clássica. Largaram as universidades das quais eles davam aula e foram trabalhar individualmente, em carreira solo, ministrando palestras, workshops, essas coisas. Neles, vimos William Tyler, o professor emérito da Universidade de Stanford, contando que pediu demissão de todos os seus empregos, com exceção de um, para poder fazer ciência real e honesta. Como desabafa Charles Tart? Aí ele diz assim: na ciência pura, o progresso do conhecimento gira em torno de dados, fatos e observações, complementada e interpretada pela razão. A experiência direta sempre tem a última palavra sobre aquilo que se considera como verdade inquestionável. Infelizmente, há um cancro chamado cientificismo, que é a deturpação dogmática da ciência constituída por crenças científicas intransigentes e arrogantes, que fazem com que os cientistas se fechem às novas experiências, ignorando os dados das experiências por não se encaixarem em seu paradigma. Se não tivermos senso crítico e algum entendimento dessa questão, continuaremos sendo vítimas dos abusos das autoridades científicas e permitindo que eles nos digam se estamos enganados sobre questões fundamentais da nossa existência. Enquanto não abrirmos os olhos para isso, continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes como, por exemplo, a espiritualidade baseada na mais pura arbitrariedade.
Eu vou ler de novo essa frase. Enquanto não abrirmos os olhos para isso, continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes, como, por exemplo, espiritualidade baseada na mais pura arbitrariedade. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade, os primeiros que aderem a ele são rotulados como excêntricos. Isso é muito importante. Presta atenção. Isso é muito importante. Esse parágrafozinho aqui diz tudo. Ó. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade, os primeiros que aderem a ele são rotulados como excêntricos, loucos ou aproveitadores, até que uma massa crítica se renda à implacabilidade dos fatos e lidere o salto de consciência necessária à migração paradigmática. É apenas uma questão de tempo até que a humanidade passe a viver sob essa nova luz. Lamentável que até lá muito sofrimento desnecessário vá acontecer. Essa live eu vou parar por aqui. Eu parei na página 74. O próximo capítulo vai falar dos objetivos do trabalho do professor Hélio Couto. Eu não sei se não vou gravar hoje essa live ainda, porque eu tô amando esse livro e eu quero ler todo ele junto com vocês. Para vocês, para quem estiver assistindo, para quem assistir depois, para quem um dia assistir, seja quando for. Se uma pessoa assistir e essa uma pessoa expandir a consciência, para mim já foi válido. Porque as grandes revoluções foram feitas em carreira solo. Não foi feito em massa. Então eu não espero que uma grande quantidade de pessoas se interesse por mecânica quântica porque eu estou fazendo as palestras. As palestras não, as lives. Eu espero que aquelas pessoas que estão buscando a expansão de consciência, que estão com a consciência expandida, se interessem, vão aos pouquinhos vendo as lives e entendendo o objetivo dessas lives. O objetivo principal é a expansão de consciência, é passar para vocês o conhecimento da mecânica quântica da forma, humildemente, da forma como eu entendi, e passar principalmente para vocês o trabalho do professor Hélio Couto, a qual eu faço parte, quer dizer, a qual eu me beneficio desse trabalho, que se chama ressonância harmônica. A ressonância harmônica é um trabalho feito somente pelo professor Hélio Couto e ele pode resolver todos os problemas da tua vida. E como já foi bem claro, dito em todas as minhas lives, não tem nada a ver com religião, é pura mecânica quântica. Por isso a leitura desse livro, para desmistificar. Porque senão as pessoas confundem o trabalho dele com magia, com bruxaria, com batuque, essas coisas assim. E não tem nada a ver. Tá? Isso é pura ciência. Portanto, qualquer pessoa pode se beneficiar do uso da ferramenta da ressonância harmônica. Bastando ler este livro, que se chama Mentes Informadas, Ondas de Informação, do professor Hélio Couto. Esse é o livro que é necessário ler, e mais o caminho das palestras, que eu vou deixar o link aqui embaixo da página do professor Hélio Couto do Caminho das Palestras. São 78 palestras de 3 horas cada uma. Após esse processo, tu pode solicitar a tua ressonância harmônica, porque tu precisa entender profundamente esse trabalho para não confundir com batuque, para não confundir com bruxaria, com feitiçaria, com magia, com nada. Isso não é magia, pura ciência. Só que a gente obtém resultados tão incríveis que se parece, para quem não entende, eu vou fechar a porta do banheiro, porque a porta do banheiro não pode ficar aberta. Peraí. Esse aqui, olha só, gente, quem tá aqui dormindo é o Kito. É que agora ele é um senhor, sabe? Ele fez 10 aninhos e ele teve uma broncopneumonia. Agora ele fica só dentro de casa, pessoal. Vocês estão vendo? É o querido da minha vida. É, olha só. Ele é muito mimoso, viu? Ele é um amor. Eu vou fechar aqui, porque eu não gosto de banheiro aberto, me dando nos nervos. Aqui. Voltando. Então, é isso, tá bom?
Ah, eu acredito, né? Eu acredito não. Já foi comprovado, tanto nas palestras do professor Hélio Couto, como nos depoimentos das pessoas, que tu pode conseguir tudo que tu quiser na tua vida para melhorar em todos os setores fazendo a ressonância harmônica. Então tem pessoas que eu já passei para muitas pessoas, e tem pessoas que não fazem a ressonância harmônica mesmo sabendo que precisam e compreendendo mais ou menos o que isso significa, porque tem preguiça de ver palestra, porque tem preguiça de ler o livro. Quer dizer, as pessoas têm preguiça de existir, né? Mas pra parar na frente de um futebol, às vezes eu me irrito, que tem umas que me dizem assim, ai, eu não aguento ver a palestra do Hélio, ficar 3 horas vendo uma palestra. Aí pra ver uma besterol de um jogo de futebol, a pessoa tem tempo. Pra ver uma futilidade de uma novelinha, a pessoa tem tempo. Pra ver televisão aberta que é só imbecilidade, só coisa fútil, a pessoa tem tempo. Mas pra fazer um estudo de um trabalho que vai revolucionar a tua vida em todos os setores, emocional, psicológico, intelectual, financeiro, espiritual, emocional, aí a pessoa não tem tempo? Bom, eu como precisava muito, eu dediquei um tempo muito curto à conclusão dessas palestras e à leitura do livro. E agora eu tô lendo ele com vocês. Porque daí a cada parte que eu leio, eu vou explicando o que eu entendi, né? A minha conclusão da leitura do livro. Que eu acho bem melhor, porque às vezes tem pessoas que não gostam de ler assim sozinha, sabe? Eu, por exemplo, prefiro aqui ler pra vocês do que ficar lendo sozinha, só pra mim. Porque daí me dá sono, entendeu? Me dá sono. E eu acho que muitas pessoas têm isso, né? E eu ouvindo o que eu tô dizendo pra vocês também, isso ele quis dizer, entendi. Isso vai aprimorando o meu conhecimento e me ajudando e ajudando vocês a expandir a consciência, entendeu? Esse é o objetivo. A ressonância harmônica é maravilhoso. Se eu tivesse feito isso quando eu tinha 20 anos de idade, hoje eu seria milionária. Se eu tivesse feito a ressonância harmônica com 20 anos de idade, hoje eu seria, meu Deus do céu, eu já teria, a minha faculdade já teria concluído, teria feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, sei lá quantos mil doutorados eu já teria feito. Por causa disso. Porque com a utilização de arquétipos, consciências e informações que são colocadas em nós a nível subconsciente através de uma onda escalar, tu adquire a consciência de quem tu quiser, do médico que tu quiser, do advogado, do psicólogo, do profissional que tu quiser. Então, o que significa o arquétipo do médico? O médico ideal, o médico perfeito, o médico mais próspero que tu imagina é o arquétipo do médico. Olha a importância desse trabalho. E é um trabalho pioneiro do professor Hélio Couto. Isso nos mundos, nas outras dimensões já é normal a mecânica quântica. Na nossa dimensão aqui, terceira dimensão, ainda é uma coisa de outro mundo, que está sendo gradativamente divulgada. Mas poucos beneficiados pelo trabalho do professor Hélio Couto, poucos divulgam esse trabalho. Existem grupos de ressonância harmônica onde cada um conta ali as suas experiências, mas as pessoas não dão a cara a tapa que nem eu tô fazendo para contar para quem nunca ouviu falar nisso o que é a ressonância harmônica e o que tu conseguiu. E eu tô fazendo isso porque eu quero abranger quem não conhece. Porque não adianta, eu fiquei pensando, o que adianta eu ficar lá no grupo de ressonância harmônica falando pra eles as minhas experiências, se eles já sabem que a ressonância harmônica funciona, que a ressonância harmônica muda a vida da gente? Se eles já sabem, eu tenho que falar pra quem não sabe, pra ajudar quem precisa. Tem uma pessoa doente em casa com câncer, com diabetes, com um problema cardíaco. Tu pode curar essa pessoa usando o arquétipo, por exemplo, do coração perfeito. Eu consegui fazer isso, pedir a ressonância pro meu pai, ele tava com um problema cardíaco sério, e ele melhorou do coração, depois que eu fiz a ressonância harmônica e coloquei e pedi pra ele o arquétipo do coração saudável. O que acontece? Vou explicar pra vocês. Nas palestras, isso fica muito melhor entendido, tá bom?
Eu vou explicar aqui pra vocês do meu humilde jeito. A pessoa tá lá doente, o coração da pessoa não tá funcionando como tem que funcionar, tá? Aí entra uma frequência, uma vibração a nível quântico, entra uma frequência na pessoa com o arquétipo do coração saudável. Este arquétipo se funde com o coração doente do paciente. O que acontece? Como o arquétipo é sempre muito poderoso, porque o arquétipo é a perfeição de tudo que existe, é a nossa pré-existência, é a pré-existência de tudo que existe, é o arquétipo. Então, o arquétipo do coração saudável, o coração doente vai ter que entrar em fase com esse coração que tá aqui, ó. Ele tá vibrando aqui. E o coração doente tá vibrando. E o coração saudável tá vibrando aqui, vibrando. O que acontece? Os dois que vão vibrando, este coração, por ser mais fraco, ele vai ter que entrar em fase com o coração saudável. E eles começam a vibrar assim. Tipo isso. Eles começam a vibrar assim. Os dois, eles se fundem. E o coração doente é obrigado a funcionar perfeitamente. Porque ele está em fase com um coração saudável, entendeu? É isso que é a ressonância harmônica. Isso é uma parte do que a ressonância harmônica faz. Se tu acha isso impossível, inimaginável, tem que estudar mecânica quântica, tem que estudar esse livro Mentes Informadas, tá? Que eu já disse, vou repetir, que eu posso passar para vocês por PDF, basta me pedir, ter a humildade de pedir aqui nos comentários, aí me dá o telefone lá pelo Messenger, o WhatsApp, que eu envio pro WhatsApp, que eu acho que pelo Messenger eu acho que eu não consigo enviar. Todas as pessoas que me pediram, eu enviei pelo WhatsApp, tá bom? Por enquanto é isso. Pode ser que eu faça outra live hoje, senão eu faço amanhã. Eu vou ver. Porque eu tô adorando ler, eu tô a fim de ler mais um pouco. Tá bom? Qualquer dúvida podem perguntar. E voltamos. Boa noite. Beijos.